No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio, Gustavo Henrique Costa, o prefeito Guti, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, prazer prefeito. enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho com o Guarulhense. Obrigado pela presença. Minha primeira pergunta, prefeito, é sobre o passe livre. Foi muita polêmica nessa semana, sessão tensa na terça-feira, uma promessa sua de campanha. Como é que o senhor observou tudo o que aconteceu na Câmara? Bom, primeiro, garantir a todos que nos ouvem e nos escutam que o passe livre realmente está no meu plano de governo, nós iremos executar, mas teremos que executar com cautela e principalmente com responsabilidade. Não adianta a gente executar e não conseguir fazer acontecer. Então, primeiro que não existia e não existe uma previsão orçamentária. O mesmo partido que fez todo esse alvoroço em cima do passe livre, sendo um projeto totalmente inconstitucional por vício de iniciativa, partindo da Câmara, isso não dá para partir da Câmara, também é um projeto que o mesmo partido não tinha previsto orçamento para que fosse executado o passe livre. Então, é um balaio político, enfim, é simplesmente algo para criar fato, para criar notícia, mas sem responsabilidade. Então, o PT teve 16 anos no governo, poderia ter dialogado com a juventude, poderia ter implementado o passe livre, mas não o fez. E aí, quando um outro governo assume, eles resolvem tentar confundir a cabeça do eleitorado, do guarulhense, do jovem, fazendo com que esse projeto de lei ganhe uma proporção onde o governo não está preocupado. Pelo contrário, nós iremos executar, como eu disse, está no plano de governo, a gente vai fazer, mas iremos fazer com responsabilidade. O que não pode fazer política em cima de algo tão sério. E a gente sabe que o passe livre não é simplesmente a locomoção do jovem, é exatamente que o jovem tenha mais acesso à educação. Se a gente quer mudar o nosso país, o nosso município, a gente tem que dar mais acesso à educação, não simplesmente a educação, mas acesso à educação. E é por isso que eu propus o passe livre lá durante a campanha. Iremos executar, iremos fazer. E qual a sua previsão, prefeito, de implantação? Bom, é importante dizer, mas só rapidinho, o mesmo partido já protocolou uma vez esse projeto e retirou, rapidamente. Vereador Rômulo. Então, o PT já fez isso, várias manobras, mas, enfim, agora parece que é só politicagem. Nós não, com responsabilidade iremos implementar. Já existe um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Trânsito e Transporte, trabalhando em cima do tema, do passe livre. O próximo passo, a partir do momento que eles tirem uma diretriz, é constituir de fato um núcleo onde várias pastas conversem e trabalhem. Aí sim, acho que nos próximos 60 dias eu devo tirar no Diário Oficial um núcleo de trabalho onde várias secretarias estarão envolvidas. E as discussões vão avançar para que a gente consiga implementar o mais rápido possível, mas lembrando que tem uma batalha ainda maior no sistema de transporte do município, que é o subsídio. Nós estamos também, esse grupo dentro da STT também está cuidando para ver quanto a gente consegue reduzir e se dá para extinguir o subsídio no transporte público municipal. Então esse é o nosso grande sonho, para que a gente, hoje 40 a 60 milhões, basicamente todos os anos, são investidos em subsídio, são gastos com subsídio, para que o transporte público continue funcionando. E a gente está estudando para que isso realmente seja extinto. Não posso garantir aqui que a gente vai conseguir acabar com o subsídio, mas é um grande desejo nosso, e é por isso que esse grupo de trabalho também está funcionando. Sua previsão seria o ano que vem? Bom, o ano que vem não dá para começar com passe livre porque não tem orçamento. O partido, o PT, não deixou orçamento, apesar de tentarem fazer o projeto aí de uma forma para que haja um tumulto político, não deixaram orçamento para o ano que vem. Então nós temos que planejar primeiramente o orçamento e depois saber de que forma é possível. Mas com certeza as discussões estarão muito mais avançadas e um projeto praticamente elaborado até o final do ano que vem. Quais seriam os valores anuais para a implantação do passe livre? O prefeito já tem esses estudos? Então, é isso que estão estudando. Existe muita especulação, existe a questão do subsídio. Então, uma coisa não, apesar de serem totalmente diferentes, uma coisa não está destacada da outra por questão orçamentária.
Então não posso te afirmar aqui exatamente. Bom, existem chutes, e eu não trabalho com chute. Eu entendo realmente que o passe livre, na verdade, é passe subsidiado. Tem que ter uma reestruturação do transporte coletivo. E hoje, bom, o doutor José Mário ligou para cá, desejando que o Zeytunes seja candidato, mas que será só passagem de ida sem volta. Como é que você observa isso, prefeito, a possibilidade de seu vice ser candidato a governador? Bom, ele é uma grande liderança do partido dele, da rede. A rede tem os seus próprios anseios, tem os seus próprios sonhos, e é natural que se movimentem para aumentar o partido, para ter mais força de decisão dentro de uma estrutura política organizada. Enfim, ele tem que decidir, ele junto com o partido dele tem que decidir exatamente o que irão fazer no ano que vem. Ok. Bom, o Michael Alves quer saber, prefeito, sobre a promessa da UPA Cumbica, que seria entregue neste ano. Exatamente. Está aí até em dezembro. E essa é a previsão nossa, já entregamos. Avançamos muito na saúde, Pedro, mas temos alguns gargalos. Na verdade, existe um grande problema, mas avançamos muito. Entregamos a UPA Paulista, que vem funcionando muito bem, colecionando elogios. A UPA Cumbica, a qual ele se refere, até dezembro, até o final de dezembro, nós entregaremos a UPA Cumbica. Reestruturamos, inauguramos o Camped, o SER, o SER foi o primeiro inaugurado aqui no Alto Tietê. Então, ele trata de pessoas com deficiência. Nós estamos avançando muito, né, nesse tipo de tratamento, estamos realmente sendo referência aqui para o Alto Tietê. Então, nós estamos reformulando e redesenhando o HMU, já está melhor, né, mas ainda não reflete diretamente nos atendimentos. Agora, no mês que vem, inauguramos a segunda fase, né, dessa reestruturação do HMU, e aí sim já vai refletir, obviamente, no atendimento dos nossos guarulhenses. Essa troca de gerenciamento também foi muito benéfica. A gente pega o HMCA, o Hospital da Criança, antigamente ficavam 5, 6 horas esperando o atendimento, você mesmo já noticiou algumas vezes isso aqui, e agora 80% a 90% dos casos não passam de meia hora à espera pelo atendimento. O senhor está satisfeito então com o Instituto Gerir? Eles estão trabalhando muito bem. Realmente a administração com que eles estão fazendo a saúde no município, nos próprios que eles estão, melhorou muito a qualidade. Não há que se negar, a qualidade melhorou muito. Nós temos que avançar ainda. Eu falei que nós temos um grande problema. Nós herdamos uma situação, e já falei isso aqui a vocês, enfim, uma situação crítica na questão da distribuição de remédios. Isso é o que nos move cada dia para que a gente consiga solucionar. Dos 100% de remédios que a gente recebeu em falta, né, do universo de 100% que estava em falta, nós conseguimos resolver aproximadamente 70%. Ainda 30% não resolvemos. E por que não resolvemos? Apesar de trabalhar todos os dias em cima disso. Algumas empresas não aceitam negociar, como o restante das outras empresas que já negociamos. Algumas licitações deram vazio, ou seja, não apareceu ninguém. Por exemplo, essa semana ou semana passada tivemos questão de agulha, tivemos vazio nessa licitação. Então é uma série de casos que fazem com que a gente não consiga restabelecer ainda a questão da distribuição. E nós herdamos uma dívida de mais de 70 milhões só em atraso de pagamento nos medicamentos. Então nós estamos correndo contra o tempo, sabemos que é crucial a distribuição de remédios, é um motivo de reclamação do guarulhense, e a gente sabe disso, mas principalmente não pela reclamação, mas a gente sabe que a gente tem que garantir a distribuição de remédios. Vamos trabalhar muito para que a gente consiga zerar esse déficit o mais rápido possível. Rodrigo. Prefeito, falando da Gerir ainda, recentemente o Ministério Público do Trabalho ele se posicionou contrário ao contrato com a empresa. Queria saber como está esse processo. Vocês têm tentado demonstrar que está tudo ok? Na verdade, a decisão deles, enfim, a manifestação deles, não foi em relação à contratação da Gerir. Foi em relação, porque você mesmo disse pelo nome. Então,
do trabalho. Então questionaram algumas contratações da Gerir, porque existe uma troca. Quer dizer, na verdade, vários médicos trocaram e outros profissionais trocaram, ao invés de ser pessoa física, eles trocaram para pessoa jurídica para ser contratado pela Gerir. Então isso foi questionado, o nosso departamento jurídico está respondendo. Obviamente, toda vez que formos interpelados ou pela Justiça ou pelo Ministério Público, temos que responder. Nós somos um órgão público ao qual deve satisfação a todos os outros órgãos de controle e principalmente a sociedade. Prefeito, hoje haverá uma sessão tensa na Câmara Municipal. O senhor encaminhou projetos de lei lá, inclusive aumentando algumas alíquotas, né? De 2% para 5%, de 4% para 5% da construção civil. Enfim, como é que o senhor avalia esse projeto? Bom, primeiro existe uma resolução nacional e também todo o Alto Tietê. Nós fomos a cidade que menos aumentou, né? O Alto Tietê, basicamente todos os municípios aumentaram para 5%, todos os ramos de atividade, todos os serviços. Nós fomos pontuais, fomos os mais conservadores possíveis, para que a gente consiga, de fato, restabelecer um equilíbrio econômico-financeiro no município, sem afetar diretamente o munícipe e também o comerciante, o industrial, enfim, todos aqueles que fazem a economia girar no nosso município. Mas algumas alíquotas tiveram que ser reajustadas sim, e é natural que a gente tenha que fazer um reajuste para equilibrar as contas. Nós, como eu já sempre falo, e já conseguimos abaixar um pouco, mas 1 bilhão, aproximadamente 1 bilhão e 200, tínhamos uma dívida de 7,4, hoje já temos uma dívida algo em torno de 6,3, 6,2. Então, estamos fazendo todo um encontro de contas para que a gente consiga sanar muitos problemas, recuperar o poder de investimento e também a credibilidade do município perante outros órgãos. Meu prefeito, grande parte dessa dívida é o SAAI, né? E o SAAI está sendo mais criticado que a área de saúde atualmente, o senhor sabe disso, muitas críticas no SAAI. E já um questionamento, vale a pena manter o SAAI? Não seria melhor para a cidade repassar para a Sabesp? Nós estamos fazendo todos os esforços possíveis. A crítica do SAAI, ela é válida, a gente não fecha os olhos para isso. Realmente tivemos problemas com os leituristas, né? E já temos novos leituristas para nos auxiliar. Tivemos alguns problemas de distribuição, mas esses problemas estão sendo sanados. São muitas ligações, praticamente 300 mil casas no município têm ligações de água. Então a gente é uma força-tarefa, realmente quase todos os dias falo com o superintendente do SAAI, o Carone, para que a gente resolva esse problema o mais rápido possível. Mas é inegável que também avançamos muito na distribuição de água. Antigamente o município inteiro não tinha água todos os dias. Hoje já existe essa possibilidade em grande parte do território guarulhense, porém não nego que no último mês tivemos um grande problema no SAAI quanto à questão das contas e também algumas ligações. Mas enfim, estamos sanando isso. É natural que problemas ocorram durante o percurso, durante o caminho, mas nós vamos sanar todos esses problemas, não tenho dúvida. O senhor descarta, por exemplo, eu não vejo capacidade de investimento do SAAI, o senhor descarta a Sabesp? Nós estamos buscando investimentos, por exemplo, me reuni com algumas empresas, recentemente, semana passada, me reuni com um banco de fomento que tem praticamente grande parte dos seus fundos de investimento chineses, para que a gente consiga algo na ordem de R$1 bilhão para investimento em saneamento, né? Então, a gente acredita que o SAAI ele pode ser recuperado sim, mas é natural que se houver alguma proposta onde melhore a qualidade de vida do guarulhense, melhore a distribuição de água, melhore o tratamento de esgoto, e a gente não tem a vaidade de falar o SAAI é nosso, enfim, a gente tem que melhorar a vida do guarulhense. Lógico que eu acho difícil isso ocorrer, mas temos que nos preocupar com a tarifa, caso isso aconteça. A tarifa tem que continuar nos padrões atuais. Temos que nos preocupar muito com os servidores do SAAI, que hoje algo em torno de 1.000 servidores. Temos que nos preocupar muito
com a distribuição de água, se o serviço vai melhorar. Mas não temos diálogo sobre isso. O que nós temos, e vocês acompanharam, foi uma negociação da dívida, onde nós conseguimos diminuir de 2 bilhões 990 milhões para 2,1 bilhões essa dívida. E esse restante, esse 2,1, a gente alongou o pagamento para ficar possível em 40 anos, sendo que os 18 primeiros meses 5 milhões. E ainda para nos ajudar a pagar essa conta, negociamos uma redução de 20% no montante final de todo o repasse, todo o pagamento de conta que a gente faz por mês. Então, isso foi uma negociação para que a gente consiga, dentro do nosso orçamento, adimplir essa negociação que fizemos com a Sabesp. O prefeito, outro projeto que está na pauta e é polêmico é a criação do CADinho, o Cadastro de Inadimplentes aqui do município. Queria que você explicasse para a população, caso esse projeto seja aprovado, como que funcionará isso? Bom, primeiro que o governo estadual e o governo federal já se utilizam dessa plataforma e eu vou ser bem prático, né? Nós pegamos, por exemplo, o IPVA. As pessoas têm IPVA e IPTU para pagar. Elas acabam pagando o IPVA porque, sabe, se não pagar, ele dobra, né? No exercício seguinte, a multa dobra. E também sabe que ele pode ser inscrito. Então nós estamos apenas fazendo com que todos os entes federativos tenham a mesma igualdade de poder receber, né, os tributos municipais, ou seja, a gente está equalizando isso para que nenhum ente federativo tenha prioridade no recebimento dos impostos e taxas. E é natural que todos os compromissos que você faça, você tenha que pagar. Se você não consegue pagar, existe mecanismos de controle para isso. Então nós estamos readequando, mas é importante ressaltar que o grosso da nossa dívida são de empresas, são de indústrias. Então é isso que acontece, existe um calote muito grande nas empresas e nas indústrias. Então estamos equalizando isso. Algumas empresas, algumas indústrias, e a nossa função não é quebrar nenhuma empresa, pelo contrário, mas existem empresas que acabam não pagando porque sabem, e essa cultura que tem que acabar no município. Todo ano tem refis, todo final de ano tem refis. Isso não é produtivo, porque eu sei que no final do ano tem o refis, eu não pago multa, consigo um desconto, então é normal. Quem é empresário, quem lida com conta dia a dia, sempre vai querer pagar a menor conta possível. Então nós estamos refazendo isso. Esse ano nós propusemos um refis para equalizar as contas, para conseguir balancear as contas. Mas eu já pedi ao meu time financeiro para evitar o máximo possível qualquer outro tipo de refis, porque isso não é saudável, isso atrapalha as contas do município. E aí as pessoas adquirem a cultura sempre de saber que tem que pagar os impostos municipais. Tudo na vida a gente tem que pagar. Então não se trata de nenhum tipo de problema imputado a alguém. Simplesmente é obrigação e dever. Agora o governador Alckmin está criando o cadastro positivo. Não seria uma boa ideia, prefeito? Sem dúvida. Nosso time também já está dialogando com o governo do estado para pegar o embasamento desse projeto para que a gente consiga também dar os benefícios necessários. Prefeito, eu quero fazer um ping-pong com o senhor aí, pergunta dos ouvintes, telespectadores. Elizabeth Molinari quer saber sobre o RJU. Aliás, é uma pergunta de vários servidores. Como é que está o RJU? Bom, tanto a Secretaria de Gestão quanto o IPF estão dialogando junto aos nossos técnicos, diversos setores da prefeitura, diversos setores do funcionalismo. Então eles estão indo, falando com cada servidor, né, marcando reuniões específicas dentro das pastas para que o servidor seja ouvido, coisa que não foi feita e por isso que deu o problema que deu. Então nós estamos dialogando, ouvindo o servidor, mostrando a realidade econômica do município, mas falando a eles que queremos avançar. O regime jurídico único é algo que precisa ser efetuado, não é uma coisa que o município simplesmente decidiu, né? Está na Constituição e a gente precisa fazer funcionar, né? E Guarulhos está muito atrasado nesse sentido. O seu cronograma é o ano que vem? Nós estamos tentando fazer da forma correta, utilizando o tempo para discussão. Com certeza o ano que vem seria uma boa, mas não posso cravar aqui que seria o ano que vem. Prefeito, já se falou na AMB, já até anunciaram o local, né? E não vimos nada ainda de efetivo.
Nós estamos dialogando ainda, o governo do estado deu sinal verde, mas do sinal verde até a efetivação demora um pouco. Enfim, tratam-se de dois entes, né, município e estado. O secretário Iglesias, ele dialoga pelo menos uma vez por semana para fazer com que a AME avance, né. Isso já é uma conquista de Guarulhos, foi anunciado pelo próprio governador, pelo secretário. Enfim, nós agora estamos fazendo a lição de casa também, né? Estamos tratando para que a gente consiga, de fato, oferecer o espaço. Foi a única contrapartida que eles pediram. E o bom da AME é que não existe custeio por parte do município. Então, o Estado faz todo o custeio. Então, por isso que nós estamos preparando para que a gente consiga, de fato, entregar um próprio e fazer as adequações necessárias para que funcione. Como é que o senhor recebeu essa notícia da possibilidade de extinguir o agro? Bom, assim que eu recebi a notícia, eu liguei para o presidente, para o Ayrton Trevisan, e ele foi muito claro. Ele falou: Guti, eu ainda não li, né, a decisão, vou ler. E aí depois ele me ligou, falando: ó, é uma decisão, foi feita por um ministro único, enfim, cabe recurso, mas nós temos que avaliar. Então, ele foi muito sensato e é um advogado brilhante, né? Então, e ele mesmo elucidou o caso para mim e falou: ó, nós temos que avaliar. Provavelmente o recurso não tem a vida longa, temos que avaliar, e a gente sabe que a gente passa por uma crise financeira. Então, nós estamos avaliando, terei uma reunião com ele segunda-feira só sobre isso, para saber quais são os próximos passos que a gente toma em relação à GRU. Mas ele foi muito cortês e falou: Guti, isso é uma qualidade a qual ele tem. Ele foi desprendido, né? Exatamente. Não tenho nenhuma amarra com o cargo, não vivo do cargo. O que for melhor para o município, a gente vai tomar decisão em conjunto, mas fique sabendo que não tenho amarra alguma. Se for melhor, não tem problema não fazer o recurso. Enfim, ele realmente foi diferente. Eu me lembro que o vereador Guti criticou muito a criação da GRU, né? Sim, porque a GRU ela foi constituída sobre uma égide de monitorar um contrato, um único contrato, que é o SAAI com a Ságua, né, que é um braço de uma das empresas envolvidas aí em escândalos. E como essa PPP não está andando, não existe poder de investimento, então não tem razão, não tem escopo. A GRU nos ajuda a fiscalizar, e o Ayrton faz muito bem esse papel, fiscalizar o serviço, mas que não é o escopo, né? E para esses casos existem até uma discussão que agências reguladoras do Estado poderiam fazer também. Então, naquela época, fui crítico, continuo com esse pensamento, e já que existe uma decisão, nós vamos nos reunir para tomar a melhor decisão possível. Salientando que, para o município, na questão financeira e econômica, nos ajuda, porque é menos uma pasta, é menos um orçamento que a gente pode investir em outras áreas. Mas aqui até parabenizo o Ayrton pelo desprendimento, né? Foi uma pessoa muito sóbria, e até achei que ele, é complicado, mas ele foi muito sóbrio. Falou: Guti, temos que fazer o que é melhor para o município. Não me prendo a cargo e não se preocupe comigo. Independente de onde eu esteja, no poder público ou não, estarei aqui à disposição para ajudar o município a crescer. Não esperava postura diferente dele, não. Eu queria falar sobre esporte. Você conseguiu, junto ao Nagum, cerca de 2 milhões para fomentar o vôlei profissional na cidade. Eu queria saber o que você pretende para o esporte amador. Na periferia, muitas reclamações, viu? Muitas reclamações mesmo. Importante sua pergunta, Rodrigo. Nós temos 4... Agora, não sei se são 4 ou 6 centros de referência ao esporte para o idoso. Eu sei que totalizam 30. E 24 ou 26 de referência à iniciação esportiva. Então, nós avançamos só nesse quesito de iniciação esportiva, nós avançamos 47% em interesse dos nossos jovens a iniciar uma modalidade esportiva. O vôlei foi um grande carro-chefe, e aliás quero parabenizar, deram um passo importantíssimo para a final, né? É o 3º torneio que esse time está disputando, já ganhou um campeonato, né? E esse campeonato estão dando um passo muito forte para a final, e os melhores do estado jogam o Campeonato Paulista. Acredito que tenham
um mais dois times fora do estado de São Paulo que têm o mesmo nível, né, do que o Corinthians vem apresentando. Então, realmente é um projeto que se inicia muito grande e vem colhendo bons resultados. Mas não estou falando só do resultado dentro de quadra, do esporte profissional. A procura, Rodrigo, aumentou muito no vôlei. Aumentou muito. Muitos jovens, tendo o Serginho e vários selecionáveis aqui jogando na cidade, estão tendo como referência. Então, a procura aumentou demais e a gente não está dando conta de tanta procura, né? Mas nós estamos buscando parceiros para que a gente consiga, de fato, fomentar o vôlei amador, né? E também, principalmente, a iniciação no vôlei. E a gente sabe, é esse tipo de ação que faz com que os nossos jovens tenham uma perspectiva diferente. É extremamente importante. E não sei se vocês se lembram, mas é curioso, porque o Brasil sempre discute futebol, e a gente tem que fomentar outras modalidades. Na época do Gustavo Kirten, do Guga, eu tinha uns 12 anos, 13 anos de idade, comecei a jogar praticamente tênis por causa dele. Porque, eu reconhecia nele um grande ídolo, um cara humilde, um cara que coleciona sucesso. Então, e o jovem é assim, a criança é assim, ela vai se espelhar no que ela acha bom. Por isso que a gente tem que ter ótimos exemplos. Mas te respondendo, então, aumentamos a questão da iniciação da prática esportiva, aproximadamente 45% a 47% na iniciação. E vamos avançar mais, buscando novas parcerias e também, como eu sempre disse durante a campanha, e repito aqui agora que sou prefeito de Guarulhos, no esporte profissional nós não iremos investir R$1, assim como foi feito no vôlei, não investimos R$1 público. Vamos buscar a iniciativa privada para nos apoiar. E aí sim, né, com esse fomento, vamos ajudar a melhorar o esporte aqui na cidade. A jornalista Roseli Tomeu quer saber suas propostas sobre invasões e ocupações que estão acontecendo em Guarulhos. Muitas ocupações, né? Temos 2 ocupações de grande porte aqui no município. Sim. Estarei dialogando com proprietários, inclusive acho que até ela estará comigo semana que vem, e outros proprietários de terrenos que tiveram suas terras ocupadas, para que a gente consiga solucionar. E também representantes do MTST, para que a gente consiga solucionar isso o mais rápido possível, sem causar grandes transtornos para o município, para as pessoas que ocuparam e também para os proprietários. Okay. O Alemão do Transporte quer saber sobre subsídio aos micreiros. Diz que está atrasado. É o que eu disse, né? Nós estamos trabalhando muito para que o sistema se banque sozinho, para que a gente consiga não precisar mais do subsídio. Realmente, várias contas públicas a gente vem fazendo uma ginástica para conseguir pagar, mas todo mês a gente faz um aporte de subsídio, não está à risca ali todo mês conseguindo saldar toda a dívida, mas todo mês com certeza existe um pagamento, um subsídio, para que o sistema não entre em colapso. Só uma parte aqui, Rodrigo. Uma promessa do senhor que chama a atenção. O senhor prometeu 105 médicos, né? Por que esse número, prefeito? Eu nunca entendi esse número, 105. Por que não 100? Bom, fui vereador durante 7, 8 anos, né, 7 anos e meio, para ser mais preciso, e sempre militei muito na área da saúde, apesar de não ser médico, apesar de não ser técnico, mas a gente sabe que é uma pasta muito sensível e é uma política pública que não espera. E durante todas as audiências públicas, todos os requerimentos, foi constatado que nós precisaremos de aproximadamente 105 médicos para suprir a falta desses profissionais. E não só médicos, né? Existem um número ideal para enfermeiros, existe um número ideal para auxiliares de enfermagem, todo o sistema de saúde com os profissionais. Eu ainda não posso anunciar, mas não chegamos ainda nesse número, né? Mas já estamos superavitários, já conseguimos contratar mais médicos do que aqueles que nos deixaram. Porque todo mês também tem RH, tem questão familiar, mas já conseguimos, já temos mais médicos hoje do que no dia 1 de janeiro. Tá bom. Para finalizar da minha parte, prefeito, um assunto que não pode deixar passar em branco, a questão dos ex-comissionados. Mesmo com algumas decisões favoráveis a ex na justiça, a prefeitura ainda se sente, sem aparato jurídico para fazer os pagamentos? Bom, para vocês verem
o quanto o tema é delicado e complexo. Existem decisões favoráveis, ou liminares, ou até mesmo decisão de primeira instância, favoráveis a eles, ou decisões também que não são favoráveis a eles. E existe esse entendimento diverso. Um juiz dá a favor deles, outros juízes dão contrários a eles. Enfim, nós precisamos de uma decisão única. Então, a segunda instância... O senhor vai aguardar. A segunda instância poderia dar essa decisão. Para que a gente realmente... A justiça não tem uma decisão única sobre o tema. Então, temos diversas decisões, ou contra ou a favor. E vamos esperar uma decisão de segunda instância para, de fato, falar: não, realmente, podemos pagar seguros e vamos adimplir. Não podemos pagar, porque a segunda instância falou que não podemos pagar. Então, nós precisamos ter certeza das ações para não fazer nada sem responsabilidade. Bom, eu vou encerrar o Radar de Notícias pela Rádio Imprensa e pela TV Guarulhos. Só vou pedir uma parte ao prefeito, como ele é cibernético, eu vou ficar mais uns minutos na live. Pode ser, prefeito? Sim, senhor. Tá bom? Pode ser? Então tá bom. Vamos lá, o Elvis do Jardim São Domingos quer saber em relação à pavimentação da cidade, prefeito. Uma boa pergunta. Bom, nós estamos conseguindo fazer alguns recaps, né? Como eu disse, temos um problema financeiro muito grande. Estou buscando junto a um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SD7, do Estado de São Paulo, né? Um aporte financeiro para que a gente consiga, e aí não é nada doado, né? É um investimento que a gente vai ter que retornar com juros baixíssimos, para que a gente consiga também fazer recap e novas pavimentações, né? Estou também buscando, junto ao Ministério das Cidades, outras formas de investimento. Temos também o Fundo do Petróleo, que também é repassado de Brasília para nós, para que a gente consiga fazer alguns recaps. Mas, enfim, para o ano que vem, nós reservamos, acredito que algo em torno de 24 milhões de reais só para recap. Não estou falando de Tapavala. 24 milhões de reais está no nosso orçamento, para que a gente consiga fazer um avanço significativo nessa questão. Mas mesmo assim, aos poucos, já fizemos vários recaps. Tapavala fizemos muitos, mas ainda está aquém do que a cidade merece. Acredito que o ano que vem, com um orçamento próprio para isso, a gente vai conseguir avançar bastante. Eu me lembrei de uma questão importante, prefeito. Nós tivemos um atrito entre o seu líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro, e o secretário de Educação, o Alexandre Zeituni, sobre crianças especiais, né? Como é que o senhor observou essa questão? Bom, o Eduardo Carneiro, ele é líder do governo, mas quando ele acha que existe algum problema na cidade, ele não pode se furtar de falar. Se ele está correto ou não, é óbvio que nós temos que fazer as reuniões necessárias e atuar nos problemas e não só por ele. Todo vereador tem a sua liberdade de atuação, porque a população nos deu, e também o vereador, ele é o fiscal. Então ele tem que fiscalizar. O Eduardo Carneiro, realmente, ele acredita que está totalmente, essa política pública não está correta, né? Tanto que ele foi ao secretário de Educação, ao secretário da CECEL, que é o vice-prefeito Alexandre Zeituni, para manifestar a sua indignação e para falar que teríamos outros pontos que poderíamos fazer e não chegar nesse celeuma. E o secretário, ele acredita que as nossas escolas estão prontas para receber, estamos ainda adequando, estão prontas para receber e temos qualidade para fazer. Mas, enfim, ainda estamos dialogando para ver se realmente a melhor saída é o que o Dr. Eduardo Carneiro falou, ou se é o Alexandre Zeituni, enfim, mas esse debate é bom, né? A gente precisa que os nossos vereadores, os nossos secretários tenham um choque de ideias para oferecer o melhor serviço para o guarulhense. Ok, quero agradecer a presença do prefeito Gucci. Até uma próxima oportunidade, prefeito. Pedro, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Espero ter conseguido responder a contento as perguntas. E estamos trabalhando. Fico feliz em recebê-los um dia que quiserem ir lá falar um pouco sobre a cidade, não fazer entrevista, mas falar um pouco sobre a cidade lá na prefeitura. Vai ser um prazer recebê-los também. Obrigado pelo convite. Obrigado. E nós temos aqui uma bela lição de casa para a sua assessoria, tá ok? Maravilha, eles têm que trabalhar, pode mandar. Até amanhã, gente, se Deus quiser.